Seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade, um programa do Mackenzie para você, promovido pela sua chancelaria, sempre preocupado em oferecer ao telespectador um assunto que seja pertinente à família e que venha de um ponto de vista bíblico, de um ponto de vista cristão. Estaremos juntos nos próximos momentos comigo e também com a minha esposa, Sônia. Olá, que bom ter você no nosso programa mais uma vez. Eu acredito que você já conheça, ou pelo menos já tenha ouvido falar, daquele versículo bíblico que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Você já ouviu esse versículo? Então, muita gente não entende exatamente o que ele quer dizer, ou ao contrário, né? Tem tanta certeza o que ele quer dizer, e hoje a gente vai justamente tentar abalar aí um pouquinho as suas certezas a respeito disso, porque a gente pensa muito a respeito dos nossos filhos, da vida que eles terão, do mundo que eles enfrentarão daqui a algum tempo. Como esse versículo pode nos ajudar a nos ensinar, nos preparar para nós prepararmos os nossos filhos? Nós vamos conversar nesse programa com o pastor e doutor Daniel Santos. Obrigado pela sua presença, Daniel. Obrigado. O pastor e doutor Daniel Santos, ele é professor de Antigo Testamento, que é a sua área de formação, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é aqui uma das afiliadas do Mackenzie, né, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Daniel, posso chamar de Daniel, Sim. né? Tá bem. O que esse versículo quer dizer? É uma fórmula mágica? Eu doutrino a criança, faço ela passar por um catecismo, alguma coisa assim, decorar um monte de perguntas, e depois, quando crescer, vai dar tudo certinho, é Fico isso? tranquilo que ela não vai se desviar. E aí? Você sabe que eu cresci estudando às vezes em escolas evangélicas e é quase que certeza. Toda escola tem esse versículo na parede. Verdade. É verdade. E uma vez eu estava estudando esse texto e eu lendo, eu vi que o texto dizia que ensina a criança no caminho em que ela deve andar e quando for velho, ela não se desviará dele. E eu fiquei atinado com essa questão de que o adjetivo velho, ele não estava concordando com a criança. E para mim, eu cresci ouvindo e aprendendo que exatamente o que você disse. Você ensina a criança quando ela tem uns 5, 6 anos e quando ela envelhecer, ela vai continuar no caminho do evangelho, né? Essa é daí a promessa. Mas essa falta de combinação aí estragou a minha esperança, estragou toda a minha expectativa. Eu comecei a investigar e percebi que, na verdade, o provérbio ele está tratando de algo bem mais profundo e mais complexo do que a gente imagina. Então, ele está falando de um caminho que não se tornará obsoleto e sem utilidade à medida que o tempo passe. Ou seja, é uma concepção totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Na verdade, quem está envelhecendo não é a criança, é o caminho que se torna velho, é isso? A ênfase do versículo é essa, né? Obviamente, alguém pode perguntar, mas a criança não envelhece? É lógico que envelhece. Sim. Mas o texto está falando e a ênfase é essa. Alguns ensinamentos, eles se tornam obsoletos e perdem a validade. Por exemplo, o meu pai, ele sempre quis para ele que os filhos têm que aprender datilografia. Se não aprender datilografia, eles não serão bem-sucedidos na vida. Talvez porque ele cresceu numa época em que quem não soubesse datilografia realmente não teria como progredir. Outro dia eu estava vendo na televisão profissões que se extinguiram, né? E a profissão do vagalume, você conhece qual que era, não? Não. É que no começo do século XX as ruas eram iluminadas com tochas, né? E o vagalume era o cara que no final da tarde acendia as tochas e no final da madrugada, né, ia lá e apagava. Apagava tudo. Quer dizer que ensinar essa profissão também se tornou obsoleta, né? Exatamente. Alguns princípios, né? E eu vejo, Sônia e Fernando, que em questões familiares, alguns temas geram muito atrito entre pais e filhos, ao ponto de gerar graves cisões na família, como, por exemplo, horário que os filhos chegam em casa, comportamento em casa do tipo não cuidar das coisas, roupa suja, quanto tempo demora no chuveiro. Todas essas coisas geram muito atrito. Verdade. E quando eu imagino os pais focalizam a educação do filho e da filha nesses aspectos da vida, eles podem aprender ou não,
Mas quando eles crescerem, inevitavelmente, eles terão condições de lidar com esses assuntos por eles mesmos. A sua própria rotina, né? Aquilo que rotina. São indivíduos, né? Então cada um tem o seu ritmo de vida, né? Cada um tem o seu ritmo do próprio físico mesmo, né? Talvez vão adotar regras ou práticas bem diferentes das nossas em casa, né? Exatamente. Então, a impressão que dá, então, que o provérbio está ensinando uma questão de prioridades de ensinos, é isso? Priorize aquilo que realmente é importante, que vai formar o caráter, que vai instruir a criança no seu fulcro, na sua essência. E não fique se prendendo a coisas pequenas como se fossem as mais importantes. Seria mais ou menos isso ou não? Quase isso. A outra surpresa que eu tive com esse texto, tive várias, né? Mas uma segunda surpresa foi, eu achava que o texto dizia, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Enquanto que, como você leu, e o texto realmente diz, ensina a criança no. Então, a ênfase aí, Fernando, é realmente de você conseguir ser capaz de caminhar junto com o filho ou a filha que você se propõe a ensinar. Isso lembra um pouco até aquilo que está lá em Deuteronômio, né? A respeito do andar, né? Essa palavra que eu te ordeno, falará dela ao caminho, assentado, ao levantar, ao deitar. Exatamente. E é um trabalho realmente quase que profético, vamos dizer assim. Você tentar descobrir qual caminho o seu filho vai andar. Eu acho que de todas as partes, a parte mais difícil desse provérbio, de você conseguir obedecer e entender é essa. É descobrir qual caminho o meu filho e o seu filho irão andar. Mas isso não transforma os pais em, sei lá, meros observadores da vida do filho? Ou seja, ele vai andar com suas próprias pernas e eu vou ficar aqui só olhando, ver onde isso vai dar. Não tem esse perigo também? Essa falta de interação, de instrução, de fato? Eu creio que não. Eu creio que o provérbio está desafiando o que hoje na tecnologia a gente já faz quase que automaticamente, né? Fazer upgrades. A cada geração precisa ter a coragem, a humildade de fazer o upgrade para a próxima geração. Por exemplo, eu morava aqui perto da Consolação e por várias vezes eu vi, né, da janela do meu apartamento jovens envolvidos em práticas que eu não aconselharia para os meus filhos, né, lá na rua, lá embaixo. E eu fiquei pensando, meu filho está aqui no 15º andar desse prédio, até quando eu vou conseguir mantê-lo nessa distância? Vai chegar um dia que ele vai precisar caminhar pelas suas próprias ruas, na vida dele. Então, esse provérbio ensina que nós precisamos, sim, ir atrás e investigar quais serão as tendências do mundo nos próximos 40 anos e o que é que nosso filho vai ter que responder, né? Enfrentar. Possivelmente, ainda que o caminho que o meu avô viveu tenha sido excelente, que meu pai viveu tenha sido igualmente excelente e que eu vivi tenha sido também excelente, eu não posso garantir que o meu filho vai poder se decorar tudo que os meus antepassados aprenderam, ele pode se dar muito vai mal. Vai aplicar na sua vida. Não é no seu uma coisa momento. engessada, né? Então, por isso que eu ainda estou aqui com algumas dúvidas sobre essa interpretação, porque para mim também é muito nova e tenho certeza que quem está nos assistindo também. E então, no próximo bloco, a gente vai dar uma espremidinha ainda mais apertada aqui no nosso convidado e questioná-lo a respeito de outras possíveis interpretações desse mesmo texto. Não saia daí que a gente já volta já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade. Você se preocupa com a educação do seu filho, o que ele vai ser no futuro? É sobre isso que nós estamos falando. O nosso convidado,
professor e pastor Daniel Santos, estava nos explicando o que realmente significa ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então quer dizer que velho é o caminho, não é? Agora me diga uma coisa, professor, por que o texto não diz isso? Você está dizendo isso, mas o texto não está dizendo isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu fico pensando assim, por que não está mais claro então na Bíblia essa questão de que velho é o caminho e não a criança ou alguma coisa assim? Não, está claro, como eu disse aí, o adjetivo velho não combina com criança. Seria quando for velha, né? É verdade. Então, olha aqui, as nuances da língua portuguesa. O versículo, na verdade, ele é bem claro. Aquilo que camufla um pouco aí, Fernando, é o fato, eu diria, a palavra criança. Uhum. Para os que já têm mais de 60 anos, diria, que viveram num período quando a Bíblia utilizada no Brasil era revista corrigida, não era criança a expressão traduzida aí. Qual que era? Era menino, e que talvez seria uma mais perto do original, porque está realmente no masculino. Mas o fato é que essa palavrinha aí, ela acontece em Provérbios, por exemplo, no capítulo 7 de Provérbios, quando está tratando da questão daquela mulher que é uma prostituta e que anda atrás de jovens que são cabeças avoadas e acaba... A mulher adúltera, né? A mulher adúltera. Então, naquele contexto, o jovem que se envereda na conversa dela... É um jovem mesmo, não é uma criança, né? É o mesmo termo utilizado aí. Então, eu acredito, eu defendo isso, que esse versículo não esteja falando de uma criança de 6 anos, mas esteja falando de alguém já um pouco mais velho. Eu diria em torno aí de uns 15 a 17 anos. Uma adolescente? Mas aí não tem mais nada para ensinar para uma criança dessa? As pessoas perguntam. É verdade. É uma dúvida. Mas é exatamente o que o texto ele está propondo. Para você ensinar uma criança, seja lá de 5 ou de 17, no caminho em que ela vai andar, ela já tem que ter começado ou estar pronta para trilhar nos caminhos que ela vai, com certeza, caminhar pelos seus próximos 40 anos de vida. Puxa, eu nunca tinha pensado nessa interpretação, né? Não é comum. O comum é a gente ver assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for velha ela não vai se desviar dele, e se você não fizer isso, é porque você não ensinou direito. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui. É extremamente importante você ensinar a criança nos caminhos do Evangelho e orar para que ela não se desvie. Existem outros textos na Bíblia que afirmam exatamente isso. Mas não esse? Não esse. É essa a dificuldade. Uhum. E eu iria além e diria que no contexto de Provérbios, do livro de Provérbios, se um dia você ler o livro de Provérbios inteiro, numa sentada, você vai ver que o tema que predomina nele, mais do que qualquer outro tema, é a questão da promiscuidade. Tanto é que o último capítulo de Provérbios, capítulo 31, quando a mãe de Lemuel vai dar o conselho para ele final, ela pergunta, meu filho, o que mais eu posso lhe dizer? E ela resume dizendo, foge da mulher à toa, da mulher prostituta, e volta novamente nessa questão. Então, Provérbios, ele é um livro, talvez pelo seu autor, né, que teve tanto... 700 mulheres e 300 concubinas. E foram elas que acabaram desviando ele no final desviando da vida. ele. Então, eu acho que ele tem muita coisa a nos ensinar. Verdade. De como isso pode corromper, né, a moral do ser humano. Então, Provérbios, ele é um livro focado nisso. E eu diria, ainda que você possa, sim, adaptar e ajustar esse provérbio para ensinar outras coisas, mas o foco dele é esse. Você tem que estar preparado para ir além e tentar visualizar o mundo que o seu filho vai viver. A revista Exame publicou ano passado um perfil da sociedade brasileira. Achei muito interessante, fazendo um balanço dos últimos 40 anos no Brasil. E entre tantas coisas que foi mencionada, inclusive já estamos vendo nos nossos dias, que é a questão do endividamento da sociedade brasileira.
Uma outra coisa, por exemplo, nos anos 60, o Brasil tinha, em média, 5,2 filhos, né, por casal. Hoje, a média é de 2 filhos por casal. Isso significa que a nossa sociedade ela está envelhecendo. E vai entrar em declínio em pouco tempo, né? E nos próximos 40 anos haverá uma predominância enorme de adultos. E onde tem muito adulto, terá a liberdade de material adulto. Então, eu faço um prognóstico de que o meu filho irá viver numa sociedade endividada. A minha ganância será o meu filho que vai pagar o preço dos meus gastos excessivos. É ele que vai viver numa sociedade bombardeada por propagandas e por um consumismo adulto. O que hoje nós ainda temos algum controle, eu não acho que teremos no futuro. Realmente, porque se a gente for parar para pensar, hoje em dia, essa distância entre a criança e o adulto, ela está diminuindo cada vez mais, né? Hoje as crianças têm um acesso à informação, à internet. Raramente a gente encontra pais que controlam o que a criança vê na TV, né? Não tem um horário pré-determinado para que ela acompanhe um programa que seja realmente infantil. Inclusive é um problema que a gente enfrenta em casa, por exemplo. Hoje você tem até uma certa faixa etária, uma programação. Então, até, por exemplo, a faixa dos 6, 7 anos, você tem uma programação. Dos 7 anos até os 10, vamos dizer assim, há um abismo, porque você já entra num universo que já é pré-adolescente. Você não encontra uma programação que seja destinada para esse público. Então, a distância entre criança e adulto está se resumindo, né? Está diminuindo cada vez mais. As meninas e meninos têm sido sexualizados mais cedo, muito né? mais cedo, né? Forçado nesse sentido, né? As crianças, as meninas se vestindo como mulher, roupas sensuais, maquiagem em excesso, todos esses adereços que são próprios das mulheres, das moças, não é? E isso é uma realidade mesmo, né? Então, em vista disso, o que eu faço? Eu planejo, né, poder caminhar com meu filho. Eu quero ser a primeira pessoa que diga para o meu filho e para a minha filha coisas que são importantes e fundamentais para a vida dele. Eu não quero que eles saibam isso da boca de um colega de faculdade ou de um vizinho ou de um amigo de qualquer lugar. Mas algumas coisas não é só a responsabilidade, mas eu quero ter o privilégio de poder privilégio, né? Dizer ao meu filho e à minha filha, olha, as coisas são assim. Esse caminho aqui, ele com certeza conduzirá a este fim. Então, eu acho que é por aí que esse provérbio ele está desafiando, né, o leitor. Bom, então parece que esse provérbio está sendo muito mais duro do que aparentemente a gente encararia, né, numa primeira leitura, né? E isso exige muito de nós que somos pais. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar a respeito de quais são nossas responsabilidades como pais para tentar, então, obedecer e ir ao encontro daquilo que Deus espera de nós, conforme a mensagem do provérbio. Voltamos já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, no nosso último bloco, falando a respeito de educação de filhos e perspectivas futuras. O nosso convidado, o pastor e doutor Daniel Santos, comentava conosco a respeito do provérbio: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Daniel, a gente ouve falar, ou pelo menos alguns estudiosos dizendo, que o livro de provérbios não é um livro normativo, mas é um livro de conselhos apenas. Você concorda com isso? E como a gente poderia interpretar esse versículo à luz dessa opinião, dessa visão, se é o caso, né? Se for o caso?
Olha, quem fala isso tem... Quando você faz essa pergunta, eu estou aqui, minha cabeça está pensando em possíveis contextos, né? Provérbios no mundo antigo, por exemplo, vamos imaginar no Egito, havia várias formas de coletâneas de provérbios. Uma delas era chamada instrução. Uma instrução no Egito, ela geralmente, é interessante, ela era colocada, escrita no sepulcro da pessoa que morria, e ela deixava a instrução para o seu filho ou para alguém que fosse herdar ficou, o trono. Né? Mas que local, né? Que hora para passar. Mas isso possivelmente era mais um valor simbólico. Uhum. A instrução no mundo antigo tinha essa característica de passar um legado para uma geração, para que ela pudesse dar continuidade. E nesse sentido, ainda que no mundo antigo eles não tivessem essa característica de passar com autoridade, como era o caso no Egito, na Bíblia e no livro de Provérbios, várias vezes você vai encontrar aquela famosa frase: filho meu, ouve o conselho do seu pai e atenta para a lei da sua mãe. A palavra lei, inclusive, é Torá. Obviamente, não é uma referência direta à Torá, mas mostrando que a instrução... Uma carga de obediência, né? Deve obediência a isso. Exatamente. Uhum. E, novamente, a proclamação no livro de Provérbios, né? A sabedoria em Provérbios, ela é uma personagem. A sabedoria em Provérbios é alguém personificada na pessoa de uma mulher. Uhum. E ela fala com alguém que está chamando realmente a obediência. Mais do que isso, eu diria, Provérbios 24, 30, é um provérbio interessante, porque lá você tem uma receita de como é que um provérbio é feito. E naquela ocasião, fala que a pessoa que escreveu aquele provérbio, Salomão, ele dizia que estava passando no caminho e olhou um campo de uma pessoa vadia, não tinha nada o que fazer, o campo era cheio de mato e ervas daninhas, e ele parou, meditou, e ele teve a instrução, termo hebraico aí, de que ele recebeu algo externo. Então, aí está a distinção e o elemento singular de um provérbio bíblico. Ele é a observação? É. Ele é um conselho? É. Mas o tipo de observação que é feita e a tônica que é colocada sobre aquilo que é observado não é simplesmente uma observação corriqueira, a observação fruto do nosso conhecimento da natureza apenas. Empírico, né? E nesse versículo em particular, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Se tivesse uma carga maior de norma, né, de obediência, não deveria estar lá, ensina a criança no caminho que ela tem que andar? Exatamente. Até existem muitas pessoas que acham e fazem isso sem saber. Elas interpretam, lê isso, interpreta daquele jeito. Né? Exatamente. Leem deve, interpretam tem. E eu falo isso com pesar, porque eu inclusive, eu comecei a estudar esse texto por causa de pais que vieram perguntar, angustiados, meu filho ou minha filha, ele infelizmente não estão mais na igreja hoje. Eu criei com tudo o que eu tinha condições de criar para ficar próximos do Senhor, mas eles simplesmente abandonaram. Uhum. E aí, como que esse versículo, que talvez era uma promessa para mim, e agora? Eu diria que o grande segredo está aí, Fernando e Suênia, em você aprender a distinguir entre aquilo que você acha que o seu filho tem que andar, uhum, e aquilo que você, em temor, oração a Deus, você pede: Senhor, me mostre qual seja o caminho que ele deverá andar. Porque imagine, por exemplo, se o nosso país envolver numa guerra e todos nós perdemos as nossas casas da noite para o dia. Imagine se tivermos um tsunami. Tudo isso vai mudar drasticamente da noite para o dia aquilo que os nossos filhos eles terão que aprender. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, seria assim: menos regras, mais princípios. Poderíamos traduzir dessa forma? E eu acrescentaria princípios que sejam duradouros. Princípios que não se tornam
vencidos e sem utilidade quando eles envelhecem. Porque até dizer, todos os caminhos envelhecerão, né? Ou seja, eles entrarão os dias. E a pergunta é quais deles se tornarão úteis, né? Daqui 4 décadas ou 5. Traduzindo isso em prática, né, para os nossos pais e mães que estão aqui nos assistindo, se estar no caminho com o filho, ensinando ele a ter sabedoria para viver esse mesmo caminho, acho que seria isso, né? Se essa é a interpretação, isso demanda um grande investimento da parte dos pais, não é mesmo? De tempo, de conhecimento, de aplicação pessoal. Profissionalização. Né? Não é um caminho para amador, né? É um caminho profissional, né? E investimento, acho que é a melhor palavra que você usou. Tem que haver investimento. Eu conheci uma senhora que ela tinha na casa dela uma mesa do lado de um sofá que era dela. Era uma senhora nos seus 80 anos e eu fui visitá-la uma ocasião, enquanto ela preparava o chá dela para servir. Eu fiquei olhando os livros que estavam ali naquela mesinha dela e eu vi que tinha vários livros de gibi, da Mônica, e livros bem infantis. E eu achei que tinha gente usurpando daquela poltrona dela, né? Eu perguntei para ela posteriormente, quem sentava aqui na cadeira, não, isso aqui só eu que sento aqui. E por que essas revistinhas aqui da Mônica, gibi, e esses livros de criança? Reverendo, eu leio isso aqui para mim poder continuar falando a linguagem dos meus netos. Que barato. Porque às vezes meus netos sentam aqui na frente da minha frente e falam com tanto entusiasmo e eu não sei do que eles estão falando, não sei se é de gente, se é de alienígena, não sei. Não era a revista do Cebolinha, não, né? Não. Então, o mínimo que ela dizendo que eu posso fazer é tentar manter a mesma linguagem com ele. Esse é o investimento. Esse é o mínimo. O máximo não tem fim, mas é você ir e ler a respeito do que o nosso mundo, para onde ele caminha. E aí o universo é grande. Pois é, então a gente percebe, né, que estamos tão ocupados, fazendo tantas coisas, né, como enfiando a cabeça no trabalho, né, não tendo tempo para mais nada, assistindo televisão, fazendo tantas coisas, né, ocupando o nosso tempo, e a gente acha que os nossos filhos vão se autocriar, não é? Então isso é pelo que entendi, então esse provérbio é uma grande exortação para os pais para fazerem dos filhos uma prioridade na sua vida, né? Exatamente. Acho que essa é uma tônica que para mim foi muito impactante do que tudo que o senhor ensinou aqui para a gente hoje. Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Falar sobre filhos, né? Nós temos 3 meninas, né? É sempre muito empolgante e importante para a gente, e tenho certeza que o telespectador também. Mas nós agradecemos muito a sua visita, que aliás não é a primeira, já é a segunda vez. Está convidado para novos programas, falar sobre essa riqueza de conhecimento que há no Antigo Testamento, e obrigado pela sua presença, mais uma vez aceitando o nosso convite. Obrigado, prazer é meu. E assim então nós vamos encerrar mais um programa Família e Sociedade. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, quem sabe até uma sugestão de pauta, quem sabe, né? Mande um e-mail aí para o que está aparecendo na sua tela, o endereço é familiasociedade@mackenzie.br. Agradecemos muito a sua audiência e nos vemos no nosso próximo programa. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo.